Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí algumas informações do Botafogo. Ficou interessado, quer saber todas as notícias do Fogão, então assiste esse vídeo até o final. Falar do meu Fogão, que já está em busca da contratação de um espanhol que atua no meio-campo. Vamos ver. O scout do Botafogo tem um novo nome no radar. É o espanhol Iker Muniain. O jogador de 31 anos está no San Lorenzo e é um dos maiores ídolos da história do Athletic Bilbao. O meia tem características parecidas com Eduardo, que está de saída do Alvinegro. O jogador veio nesta temporada para o futebol sul-americano e marcou 3 gols e deu uma assistência em 12 jogos com o San Lorenzo no último campeonato argentino. Mesmo sendo um dos destaques da equipe e com contrato até o final de 2025, o San Lorenzo vive uma crise financeira que poderia facilitar o negócio. O planejamento da próxima temporada tem sido feito com cautela e contando com a permanência do técnico Arthur Jorge, que segue recebendo sondagens do futebol árabe. Vamos dar um crédito aqui para quem é o dono do drone, né? Isso não é oficial, tá bom? Não é uma informação oficial do Botafogo. O Botafogo ainda não falou desse jogador. Isso é uma informação do Globo.com, né? Quem é? É a Jéssica? Quem é o Serginho? Lá tem um monte de gente boa. Por Giba Pérez. Foi o Giba, outro querido. O Giba também tem uns drones poderosíssimos, um garoto responsável nas suas apurações. Então esse drone aí é do GE. Esse tempo de especulações, eu sempre falo isso, gente. E aí eu trabalho diretamente com caras assim super experientes em drones, em falar que tá vindo um nome sem o clube falar, porque o clube é o último a dizer, hein, Vene Casagrande? A gente tem que ter cuidado, porque tem muito tchá-tchá-tchá, né? Muito caça-clique, gente que fala nome assim, ó, a moda do baralho, só pra realmente a gente ficar, porque tá todo mundo, quem vem, quem não vem, quem vai sair. Então, importante a gente saber de onde está vindo, né? E a gente sempre, quando não é drone dos meninos, a gente fala que a fonte está aí. Mas nesse caso aí dá para confiar na fonte. Claro que dá. Giba Pérez e Sérgio Santana assinaram a matéria do interesse do Botafogo. Duas feras, Giba e Serginho. Vene, conhece esse jogador, ou Conheço. Outra coisa para deixar importante. Me fala, é para eu ficar feliz? Vai ficar feliz, é uma boa. Ele tem 31 anos, era do Athletic Bilbao, jogou, é o jogador que mais vestiu a camisa do Athletic Bilbao e foi depois para o San Lorenzo da Argentina, o que pode causar uma certa estranheza. Pô, mas o cara jogava na Europa, na Espanha e veio para a Argentina. Ele tinha um desejo, ele admira a torcida argentina, o fanatismo do argentino. Ele tem muitos jogadores na Europa que tem, né, essa curiosidade de jogar no futebol sul-americano. Ele, nesse caso, é um deles, um cara que atua como um camisa 10, mais centralizado. Seria uma reposição para o Eduardo. O Almada e o Eduardo, que era o substituto que fazia essa ligação aí, meio-campo, ataque. Talvez as características mais parecidas com o Eduardo, que chega um pouco mais na área, pode até atuar ali como um falso 9. Está vendo aí imagens dele, foi muito bem no Athletic Bilbao e pelo San Lorenzo, chegou no meio do ano, atuou aí meia temporada, mas tem bons números também no campeonato argentino. Quando o Botafogo mostra interesse, eu já imagino que o cara é bola, porque o scout do Botafogo é bem certeiro. Outra coisa em relação a que o torcedor às vezes não entende, né? Pô, a negociação não foi pra frente. Ah, mas então o site errou, inventou. Não, gente, eles estão dizendo que o Botafogo tem interesse. Agora, se vai concretizar, aí é uma outra história. A gente dá o crédito, sabe que o pessoal é sério, do GE, o Gibo, o Sérgio, mas o interesse, a gente vai acreditar que existe. Se vem, é outra história. E até que hoje, como a gente tá cada vez mais se aperfeiçoando, a gente sempre tivemos uma escola boa de jornalismo no Brasil, né? Mas a gente tem, cada vez, por conta da nossa facilidade de comunicar, porque a gente tem um celular hoje, antigamente a gente esperava um jornal no dia seguinte, a gente esperava passar no programa como o nosso, da hora do almoço, hoje em 1 minuto pisca no seu celular. Então, por essa facilidade, dessa rapidez, a gente consegue, e eu falo a gente comunicadores, entregar até uma negociação ponto a ponto, né, Vene? Dá pra fazer tempo real da negociação. Tempo real. Só que às vezes ela não acontece, não quer dizer que o jornalista errou. Quer dizer que não aconteceu, Vene. Conversou. Não vou. Então tá, beijo, benção, vai lá para outro time. Mas a conversa aconteceu. O Giba e o Serginho dizem que há um interesse do Botafogo. Há um interesse. Flávio traz de forma perfeita, ô Vene, que quando a gente fica sabendo que há um interesse, é porque o cara é bom. Porque o scout do Botafogo dificilmente erra. Traz peças realmente que estão em algum lugar do mercado que a gente não imagina que esteja. Eu não sei como é que esses homens conseguem ver
tanta gente boa por aí, mas já é uma sinalização. Vamos lembrar aqui, Vene, já é um drone seu que o Eduardo Vai pro Cruzeiro. Ele assina dia 2, se não me engano. Tem mais algum drone de quem tá de saída? O Marçal, no seu último jogo, ele já verbaliza que o contrato acaba. Que né? o contrato Tietê também acaba. tá de saída. Não deve... Tietê também tá de saída. Você vai ficar triste, né? Ficou, já mudou até a expressão da Fernanda. Tietê tá de saída também. Mas quem? Olha, que eu tenho de cabeça, mas ninguém. O Pablo tá de saída, tá sendo devolvido ao Flamengo. Inclusive, assim, o Pablo foi um erro da gestão no Botafogo na contratação. Pra gente mostrar aqui que também não acerta sempre. Isso é verdade. 99%. né? Não, de 10 contratações, eu acredito que 8 Mas ele sejam apresentou acerto. problemas clínicos de forma repetitiva. Mas, gente, isso aí já era notório. Eu falei que na época, eu falei, é um erro contratar o Pablo pelo histórico dele de lesões musculares, e foi por conta disso, inclusive, que ele não jogou lá no Botafogo. E sobre essa possibilidade de contratação, muita gente, eu vi isso nas redes sociais, muita gente questionando como é que vai contratar um jogador sem saber se o Arthur Jorge fica. Esse é o bacana da diretoria e do scout. É por entender que um jogador ele pode agregar independentemente do treinador, pelo estilo de jogo. Perfeito. Porque nem sempre o treinador, e isso o José Boto no Flamengo também já falou em várias outras oportunidades, que não é o treinador que tem que decidir quais jogadores vão vir ou vão sair. Não, tem que ter um entendimento coletivo. E já entendemos que no Botafogo não funciona desse jeito. A gente Sim, teve, por exemplo, scout. com o Luiz Castro, algumas peças como o Lucas Fernandes, em que foram escolhas do Luiz. Olha, eu queria esse jogador. Mas a montagem toda da primeira leva ali da janela de 22, que é a primeira do John, já é o scout do Botafogo. Por exemplo, o volante Alan, na época que foi contratado pelo Flamengo, grande parte da diretoria não era a favor. Mas eles contrataram por quê? Porque o São Paulo ficou insistindo. Quer dizer que ele tá errado? Não, é porque eu acho que o Alan ainda vai acontecer com a camisa do Flamengo. O Pablo foi solicitação de um treinador, no caso o Paulo Souza. Eu não sou a favor de diretoria aceitar todos os pedidos de um treinador, porque o treinador ele pode simplesmente, meter o pé e aí faz o quê com o elenco? A diretoria tem que montar também. Tem aqueles jogadores também que são unanimidades, né? São discutíveis. Quem não queria um Almada? Você chega pra qualquer treinador. O rapaz acabou de botar aqui no Twitter. Almada, não Difícil quer o Luiz Henrique, não é um Almada? É. Então, no caso do Botafogo, muitas vezes o técnico aceita porque não tem nem discussão, não precisa nem consultar e discutir muito. Um Almada, um Luiz Henrique. O Igor Jesus, achei que foi um achado, porque estava lá na Arábia e deu super certo. Agora tem aqueles que você já tem quase a certeza que vai funcionar. A gente tá falando de Marçal, né, o do Botafogo. O Flu... Pode trazer meu leque, Pardal? Meu leque tá aí, meu leque? Mas sério que você vai ficar assim? Você tem Alex Telles e Cuiabano. Todo ano. Você não acostumou comigo ainda? Que eu me apego com eles e fico triste? Não, eu entendo pelo lado pessoal. Não é só o pessoal, é o esportivo também. Marçal, você tem baita lateral. três na mesma posição. Eu fico triste, gente. O povo... Eu vou me apegando, eu fico ciumada. Aí eu fico com ciúme. Rival, né? Eu fico com ciúme. Aí, não tá aí o meu leque, gente. É o terceiro lateral do Botafogo. Ela tá lá, é o terceiro. Eu vou ter que ler. O Flu também tá interessado no Marçal. Fluminense, gente. A informação foi divulgada, vamos dar o crédito aí pro pessoal, pra garotada do perfil Jornada 1902. E com a saída do Diogo Barbosa, o lateral esquerdo se tornou uma das prioridades do time do Fluminense, né? O jogador tem contrato com o Botafogo até o final do ano, já falamos aqui sobre ele em relação à própria fala do jogador, né? Em relação a ele, falou, meu contrato tá encerrando, o que a gente estava entendendo aqui não ia continuar, e aí não teve uma conversa, eu não sei o que acontece, mas que ele deixou isso bem nítido, de que não ia seguir, né? Aí pode tocar essa música. Mas teoricamente, Flavinho, você vai concordar comigo. Vamos lá, hoje ele é terceiro lateral esquerdo do Botafogo. Depende. Não, tudo bem, que seja a segunda opção. Depende. Não é titular. Sabe por quê? Porque o Botafogo chega num nível de tanta qualidade que quando ele quer um jogo do Palmeiras para o Estevão, ele bota o Marçal. É marcador, né? Quando ele tem um jogo que ele precisa de um volume de um cara que pisa na área, ele bota o Cuiabano. Mas a gente sabe que o 0-1 é o Teles. Mas talvez o poder de marcação seja o melhor marcador dos três. Tanto é que ele jogou de zagueiro aí recentemente. Jogou de zagueiro. Mas supondo que, beleza, ele sai do Botafogo e vai pro Fluminense. Teoricamente, ele chega no Fluminense para ser titular. Ou seja, o Fluminense, entre aspas, enfraquecido.
Porque se hoje ele é terceira opção no Não, Botafogo discordo. e ele é titular do Fluminense, eu acho. Eu discordo. Eu acho que pro Fluminense, a gente tem que Era separar melhor uma manter o coisa. Diogo Barbosa, o não? poder de compra do Botafogo e de negociação é bem diferente do Fluminense. O Fluminense não pode ir ao mercado e escolher o melhor lateral Não. esquerdo que tem por aí. Ele tem que pegar uma oportunidade num cara que vem de graça. Mas não era melhor Ele não tem manter o poder Diogo pra Barbosa? tirar alguém do time. Não era melhor manter o Diogo Barbosa? Eu sou mais o Marçal. Pô, desculpa, Sério? Vene, Eu os sou dois são mais um muito bons Marçal. laterais. Eu já tive os não, dois não no tô meu falando time, que tá? ninguém é ruim, não. Não, eu já tive os dois, o Diogo e o Marçal. Os dois são muito bons. O Marçal, vocês estão esquecendo da qualidade dele. Não, é porque eu tô levando em consideração... Ele teve uma lesão que o nesse Diogo ano já de está novo, ambientado. mas ele agora depois que voltou da lesão, ele voltou jogando muita bola. É porque eu levo em O jogo consideração do o São ambiente. Paulo, O Diogo já estava bem, ambientado. entendo. Era um jogador O que o Marçal- Mano Menezes gostava. O Marçal, ele chega, embora ele não é já um cara esteja com no Rio de Janeiro. dificuldade de- Não, tudo bem, mas de ser é uma ambientado. incógnita. Não, com certeza. Se não for o Messi Cristiano Ronaldo, é uma incógnita. Eu também acho isso. Eu entendo o seu lado, assim, tipo, se você já tem um cara, por que você vai investir em outro se talvez financeiramente seria parecido, né? Eu não sei o motivo e a saída do Diogo. Às vezes você O sabe que Fortaleza ofereceu um então, salário às vezes- superior e às vezes também às tem a vezes não dá pra vontade do segurar, jogador. O Fortaleza ofereceu mais. O cara quer ir pra ganhar mais, natural, Mas olha, tudo posso certo. dizer? E aí o Fluminense libera o jogador porque Acho não que é vai projeto equiparar o também, né? salário. De cadeira eu falo, tá? Saindo o Diogo, entrando o Marçal, tecnicamente, nada vai mudar pro Flu. Eu acho que o Marçal Torcida tá um do pouquinho Fluminense, acima. se isso Mas realmente fisicamente for muda. concretizado... Porque o Marçal ele não aguenta o ritmo de jogo que a temporada exige aqui dele. 23, todos os anos, em algum momento, ele realmente não aguentou a temporada. Mas isso não é culpa dele. Não, isso não é aí de jeito culpa nenhum, muito de mais jeito do nenhum. futebol brasileiro. Mas o tempo em que ele se propõe a jogar, que é muito maior do que o tempo em que ele não joga, isso é o que eu posso dizer pelo Botafogo, ele é um jogador com muita capacidade. Muita experiência, muita qualidade, inteligente. Eu sou muito fã do futebol do Marçal. Eu falo que o Marçal Prime, né, que foi o Marçal de 2022, que na minha opinião, naquela janela, tudo que se viu, ele foi o melhor jogador daquela janela, naquele ano, em 22. Foi muito bem quando chegou. Ele jogou muita bola. Em 2023, ele também joga muita bola e no final ele tem uma lesão e aí também todo mundo foi patinando, né, mas ele estava lesionado, ele não participa dos últimos jogos. E esse ano, depois da lesão, ele entra. No jogo do Palmeiras, parou o Estevão. Ele foi importante. No jogo do São Paulo, que foi pro pênalti, ele foi muito importante ali pra segurar o jogo, pra marcação. O São Paulo tava crescendo. E ele ainda tem aquele negócio com o Rafinha ali, em que ele segura o jogo, segura o tempo. Mas assim, além disso, tecnicamente, ele, né, é um jogador com muita qualidade. E ainda tem essa versatilidade. No último jogo do Botafogo, ele entrou de zagueiro e foi bem, assim. Esse cara, o Eu acho que o tricolor. melhor de tudo nessa história toda é que o Fluminense não vai fazer investimento para contratar. Não. É isso, É um jogador de oportunidade graça. pegar um Boa jogador que vem de oportunidade. graça. O Fluminense não tem poder econômico, comparado com o Botafogo, para tirar um jogador de alguém. O Fluminense, ele vai pescando no mercado esse modelo. Quem está em fim de contrato? Quem vem sem só acertar o salário? O Marçal está dentro dessas E é características. um cara de É o que grupo. o Fluminense pode fazer. E é um cara, Vene, de grupo pra caramba. Então, assim, ele uma chega no liderança, lugar, uma tem uma liderança. personalidade. É um cara bacana, que tem um bom Inteligente, né? relacionamento. Nas entrevistas, Enfim. E já está ambientado ao Rio de Janeiro. Também é outro ponto que ajuda também. Ai, não quero mais falar sobre isso. Botafogo. Posso pular, então? Não. Campeão Libertadores, brasileiro, não precisa de nada. Não, Botafogo, como perdeu Eduardo e Almada, eu acho que essa posição de meia do Botafogo, ela é uma posição que fica aí uma lacuna em um grupo que é muito bom, ganhou o Brasileiro, ganhou o Libertadores, mas essas duas saídas de Eduardo e principalmente do Almada, eu acho que meia o Botafogo pode pensar com carinho. E talvez um zagueiro reserva, né? Também. O Adriano tá saindo. O Adriano tá saindo, né? Pratos, tem time que tem tanto, time Não, que eu tem tenho tão nessas pouco. telas Não, mas aí Prates, você vai de inveja, acordo nem me com fala. o que o time tem Essas hoje, telas aí né? até dá dor de cotovelo pra mim. Zagueiro, eu entendi. É, porque eu fico pensando em quem não tem nada, né? Quase nada. Nem técnico. nem treinador, tem treinador, não tem time, não tem nada. Eu entendo você. Obrigado. Zagueiro e meia. Pra mim, sim. O Tiquinho tá saindo fora, né? Não, talvez é, precise de um ainda não se Não, é que sabe, assim, a gente tá falando de acordo com o cenário que já conhecido. É. Pô, talvez tenha que colocar na lista técnico. Talvez se o Arthur Jorge se o com Arthur esse Jorge papo sair, de aí Arranhão. Provavelmente muda. vai. Aí muda Esse papo de completamente. Arranhão, o Arthur Jorge sai, vai precisar de técnico. É, a gente não o sabe. cenário atual é esse. Não sabe quantos jogadores vão permanecer desse time, né? Se o técnico fica, se outros podem sair, né? Aí no meio, Luiz Henrique vai sair, vai ficar. Claro, aí Até muda quando completamente, fica? é. Então, assim, a gente está falando com o que que já saiu, o né? que tem de concreto hoje. isso. O que tem de concreto hoje, acho que são essas
as grandes carências. Mas, porque, por exemplo, sai o Tiquinho, talvez seja bom trazer um centroavante para a reserva, mas, ou mal ou bem, muitas vezes jogou ali o Júnior Santos. Sim. Então você pode pensar que, opa, já tenho aqui o Júnior Santos. Mas imaginando que é uma temporada muito puxada, o Botafogo vai ter Supercopa, Recopa Sul-Americana, Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Libertadores da América, Mundial de Clubes no meio do ano. É uma temporada puxadíssima. Então, Não, mas os dois primeiros que você falou, isso aí resolve em 4 jogos. Isso aí não é temporada puxada. Isso daí, resolve um domingo, outro resolve uma quarta e outra quarta. Acabou. Sim, tem mas Copa e Supercopa? Se você somar isso a todos os outros jogos que você já tem... É mais um foco, é mais um desgaste. Quantos jogos foram esse ano? Desgaste físico. 75. 70 e tantos. Vai pular para os 90 jogos. Você tem que ter 3 opções por posição. Opa! Tem que ter. Mas aí vamos... Para encarar uma temporada dessa com exigência... Aí vai faltar coluna aqui. Não, aí vai faltar linha, Prates. Vai faltar pro jogador pros outros times, Eugênio. Porque aí se você coloca... Não é isso. Por exemplo, tem mais o Botafogo 19, a gente está falando aqui. Teve esse ano... Igor Jesus, Tiquinho e Júnior Santos, que poderiam ser. Então, 3 opções na posição. Se saiu o Tiquinho, eu imaginei o que você falou. Igor Jesus e Júnior Santos. Estou colocando. O Júnior Santos, ele é, teoricamente, de origem um jogador de lado, mas que ele evoluiu para ser um jogador centralizado. Durante essa temporada. E um cara que, por exemplo, se lesionou nesse ano. Sim. Então, assim, você imaginando também possíveis lesões... Tem que contar que vai ter lesão, porque sempre tem. Isso aí é do futebol. Em 2024, o melhor momento do Botafogo foi a chegada de Arthur Jorge, que realmente... muda um pouco o panorama do time, vencer a Libertadores e vencer o Brasileirão. Eu vou começar com você, Bocão. Na sua opinião, qual foi o grande momento do Botafogo em 2024? Os 3 momentos foram importantes. Fato. Mas olha só... Tem que explicar ele o que ele tem que fazer. Então, é exatamente isso que eu não expliquei. Perdão. Você, assim como o Dieguinho, o que você escolher, você vai ter que levantar e vai ter que ficar aqui na frente de um deles e explicar o motivo. Tá bom. Ou seja, não tem como mureta, tá, Fernandão? Porque não dá pra você ficar em 2 lugares ao mesmo tempo. Já diria física. Então, Bocão, por gentileza... Posso levantar? Por favor, vem aqui. Dá que licença. vamos trocar de lugar. Desculpa, gente. Vai lá, mano. A passada. Passarela jogador. A fraldinha. Até figurino agora. Aqui, o brasileiro poderia ser, porque o Botafogo ano passado perdeu, ficou bem claro isso, o Botafogo teve uma derrocada. A chegada do Arthur Jorge foi importante para que tudo isso acontecesse, mas a Libertadores é o título principal de um time de futebol hoje no Brasil. Fato, você não tem como fugir disso. A Libertadores, o Botafogo, com tantos jogadores que teve, de ídolos como Garrincha, Nilton Santos, Amarildo, Zagallo, que entraram para a história, e a associação desses jogadores foi muito mais com a seleção brasileira do que provavelmente com o Botafogo, não tem como fugir disso, porque o Botafogo viajava naquela época, fazia excursão para arrecadar dinheiro e deixava de lado esses campeonatos tão importantes que é a Libertadores. Então eu acho que a Libertadores foi o principal campeonato de Botafogo nunca ter conquistado, nem chegado muito próximo de uma final, que ele chegou numa semifinal, mas com grandes jogadores ídolos que o Botafogo teve, acho que a Libertadores foi o campeonato principal. Então fica na frente aí pra gente bater a foto tu aqui. Na frente do Ganhar Libertadores. Desculpa, hein? Que isso, ó. Ano que vem tem mais, te espero. Dedinho. É o dedinho. Eu lembro... Não. Your turn, man. Vai lá, agora é sua vez. Não tem mureta. Não tem mureta, pô. Por gentileza, fica à vontade. E ó, se for escolher Libertadores, você vai ter que ficar na frente do Bocão. Eu fico, não tem problema não, pô. Aí, Bocão. Cobra sem veneno. Não dá pra não classificar a Libertadores como o momento mais importante, porque até pelo ineditismo, né? Por ser inédito pro Botafogo, inédito pra uma equipe grande como o Botafogo. No Rio de Janeiro, era o único time que faltava ganhar um título como esse. Haja visto que o Fluminense ganhou no ano passado. Então, a Libertadores é o melhor momento do Botafogo nesse ano de 2024. Então, ó, pose pra foto. Vai ter dedinho também? Dedinho? Quer o dedinho? Dedinho, Quer dedinho? É o dedo do Arthur Jorge. Aí, ó. 1, 2, 3 e... Boa, garoto! Muito obrigado. Tá, então foi unânime, né? Acho que vencer a Libertadores realmente foi o grande momento do Botafogo em 2024. E agora, o Dieguinho, como é um influencer de Vasco, a gente vai deixar você especificamente no Vasco. O Bocão no Vasco também não vai participar, só vai cornetar, como ele já tá fazendo aí. Por que ele vai participar? Não tem? Não, ele vai participar do Vasco, Bocão. Mas tudo bem, vai participar de quê? Dos melhores momentos do Vasco? Isso, cara. Entendi. Por quê? Você tá querendo dizer que não teve o melhor momento do Vasco?
Muito pouco, né? Pode ser o próprio 4x2 no Botafogo, no Newton Santos no começo do ano, você podia colocar ali. Qual? Um 4x2 no começo do ano. Começo do ano? Ah, não lembra não? Tá com amnésia? Ah, gaguejou? Parabéns, Vasco é campeão de 4x2 contra o Botafogo. 4x2, parabéns, Vasco, campeão. Melhor momento foi ganhar do Botafogo de 4x2, do campeão da Libertadores do Brasileiro. Parabéns, Vasco. Eu gosto, muito bem. Produção, meus parabéns, tá? Acertamos nos convidados. Não poderia ser melhor. Isso porque é o clássico da amizade, mas não dá pra imagina, nossa senhora. Tá roubado, cara, não te pegar mentira. Bom, agora sim, tivemos o melhor momento do Botafogo na temporada, mas também tivemos momentos ruins. Coloca na tela pra gente os piores momentos do Botafogo em 2024. Eliminação no Carioca, que mais uma vez não conseguiu chegar às finais. A eliminação no Mundial ou Intercontinental, como você quiser. E a eliminação na Copa do Brasil, que também teve ali uma ajudinha externa, né? Aquela expulsão lá até hoje. Você falando essas coisas. Ué, mas era pra ser expulso? Não era. Não era pra ser expulso. Papo aqui é reto, não era. Prejudicaram o Botafogo, a verdade é essa. Agora, como você foi bem, o senhor, por favor, vou levantar de novo, cara. A sua opção. Não se esqueçam que vimos expulsões muito parecidas. Tudo errado, Nadal. Durante o Tudo ano. errado. Ó, a eliminação no Carioca, a gente quer o tri ano que vem da Taça Rio, a gente não quer nem o Carioca. A gente quer o tri da Taça Rio. Vamos ficar octacampeão da Taça Rio. Bom, a eliminação na Copa do Brasil, já falamos sobre a expulsão do Gregory, também a gente não tinha também a certeza se o Botafogo ia passar ou não, podia ter... Até porque depois o Bahia pegou o Flamengo, né? Mas a gente tinha aí, o Flamengo foi pouco, 4x1 foi pouco. Eliminação na Copa do Brasil. A eliminação no Mundial talvez tenha sido um pouco frustrante, criou-se uma expectativa de passar... Real Madrid não vem no momento bom, né? O Vinícius Júnior joga, não joga. E aí veio aquele discurso de avião, veio aquele discurso também do cansaço. Pô, os caras comem bem, bebe, porra, tudo certinho. Espeta aqui, o cara tá sorrindo. Não dá pra ter cansaço, gente. Essa data FIFA no final do ano foram 2 datas FIFAs que ficamos 8 dias... Tá ouvindo? Essa musiquinha é pra você, Bocão. Porque sabe quem foi que eliminou o Botafogo, né? Quanto foi o jogo? O Pedrinho. Pedrinho, obrigado pela moral. Ele é o mesmo que colocava o elefante, também, tá? Quiser botar. Ele colocava o elefante também, elefante, tá? Mas elefante eu tenho que alimentar todo dia o elefante, gente. Tem 3 semanas que tem que subir. Eu chego atrasado nos lugares que eu tenho que alimentar o elefante, que ele não cai de jeito nenhum. Mas a eliminação no Mundial ficou, claro, depois, muito claro, porque foi o mais frustrante, né? Não foi nem frustrante, o Botafogo tinha acabado de ganhar o Brasileiro. Verdade. Mas eu digo, pela folga que nós tivemos das datas FIFAs, o Botafogo ficou 4 dias em casa, liberou os jogadores, agora no final do ano, gente. Então dá pra ter esse cansaço todo. Claro que mentalmente, a gente fala do mental, foram partidas desgastantes dos 10 dias. Em 4 jogos, Palmeiras, Atlético, Internacional e o São Paulo. Foi desgastante, evidentemente. Mas, pô, Bocão, posso dar um contraponto como vascaíno? Sim. E, pô, até como admirador do futebol, eu acho que foi mó sacanagem que fizeram com o Botafogo. É isso, daqui eu podia estar numa pilha de rival aqui, mas eu acho que foi inadmissível o Botafogo jogar nas condições que jogou o jogo com o Pachuca. E eu vou te falar, eu não tenho lugar de fala aqui porque eu não sou botafoguense, mas eu super compreendo os atletas. Cara, você não ganha um brasileiro na Libertadores colado assim. Os caras nem conseguiram comemorar o título. Os jogadores reclamaram da aeronave que pegaram. Atravessaram quase o globo aí pra chegar. Falei, não tem como, cara. Perfeito, concordo também. Eu, sinceramente, eu acho que faltou até uma defesa da CBF /Comebol com o Botafogo, porque assim, o Botafogo não foi campeão com rodadas de antecedência, que dava pra folgar o time nas últimas rodadas pro Mundial, não. Foi decidir na última rodada. A própria FIFA também esvaziou bastante. Eu acho que o fato não foi nem o calendário, foi a logística. A gente fala muito de calendário aqui, ó. Sim. O cara pra disputar. E parece que o destino é meio cruel. A primeira vez que o Botafogo vai jogar o Mundial... Sofre. É incrível. Não, por favor, centraliza pra foto. Pois não, fica à vontade. Vai ter o dedinho? Esse aí ele quer esconder, né? Não, pra finalizar, 2 dedinhos, porque tinha 2 títulos. Boa, garoto. Boa. Obrigado. Nandão, your turn. Não, e dentro disso que o Dieguinho falou, é legal a gente falar que o brasileiro também acabou muito mais tarde esse ano do que nos outros anos. E aí acabou prejudicando o Botafogo nesse fato. Olha, de verdade, momento ruim mesmo, acho que não houve nenhum desses, porque isso aqui deu um título, que foi a Taça Rio. Claro. O B. E o Barbosa até... Não, o Barbosa até enfatizou bem isso, quando ele diz que
eu comemorei porque eu sabia que vinha mais, que eu queria que viesse mais. E acabou vindo, né? Sim. Ele não tinha certeza, mas acabou vindo e acabou sendo marcante essa comemoração do Barbosa, que foi até muito, como é que eu vou dizer, chacotado, né? Virou um pouco de chacota na internet por ter comemorado a Taça Rio. Com tudo que aconteceu, a eliminação no Mundial, eu achava muito difícil, dentro de todas as circunstâncias, o Botafogo conseguir passar no Mundial. Não pelo Pachuca, mas até mesmo pro Al-Ahly, acho que seria muito difícil. E, na minha opinião, cair na Copa do Brasil, no momento que o Botafogo vivia, eu acho que foi um pouco frustrante, até pela torcida e pela forma como aconteceu. Eu tô com o Flavinho, a gente brinca aqui, mas a expulsão do Gregory foi, no mínimo, contestável. E a gente viu acontecer parecido várias vezes no Campeonato Brasileiro, e a gente falou isso aqui, que a falta de critério, a falta de direção com relação às decisões acabariam dando uma subjetividade muito grande para as atitudes dos árbitros em campo, e aí acabou que o Gregory foi expulso e prejudicou o Botafogo contra um Bahia que era muito forte dentro de casa até aquele momento. Então, saí na Copa do Brasil. Então, pose para a foto. Boa. Pois é, pessoal, tá mais um vídeo, né? O Botafogo tem interesse aí em alguns jogadores. O Botafogo que já está se preparando para a próxima temporada, né? O ano de 2025 promete aí no time do Botafogo, né? Segundo a ESPN aí, o Botafogo precisa pegar aí alguns zagueiros, né? Trazer um zagueiro, trazer um volante, um centroavante, né? O Botafogo já está no mercado aí para fazer contratações, né, na próxima temporada. Vamos ver aí o que aqui o John Textor vai aprontar, né, para a próxima temporada aí do Botafogo. Vamos ver o que pode acontecer aí, né, com a saída de alguns jogadores, né? Já está confirmada a saída do Almada, né? Ninguém sabe aí como é que vai ficar essa parte aí do Luiz Henrique, do Igor Jesus, do Arthur Jorge, né, do Savarino, né? Caso o Arthur Jorge sair, acredito que o Savarino também saia. Então vamos ver aí como é que vai ficar o Botafogo na próxima temporada, né? Botafogo que na próxima temporada tem aí Supercopa, Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e Mundial de Clubes. Vai disputar 6 troféus aí, então tem que ter um baita elenco, não só um time, mas um baita elenco, um elenco muito forte aí para a próxima temporada. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, e se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.